quem acabou com a Lava Jato foi o Procurador-Geral da República e o Bolsonaro. Ele foi para a televisão e falou assim, eu acabei com a Lava Jato. E ele falou, eu acabei com a Lava Jato, logo depois da saída do Sérgio Moro do governo. Isso fica bem claro. Outra coisa da perda do mandato do Dallagnol, eu li muitas coisas, inclusive li a última matéria antes de vir para cá da BBC. O que acontece é o seguinte, a lei fala que todos os servidores que estão respondendo processo administrativo, ele estava respondendo, ele estava com reclamações, não tinha virado processo ainda. Tá? Ele e o Sérgio Moro. Só que tem uma diferença. O do Sérgio Moro não tinha possibilidade, a reclamação que ele tinha não tinha possibilidade de ele perder o cargo. Não tinha a reclamação que não tinha. Viraria processo administrativo. A do Dallagnol, sim, viraria processo administrativo. Mas como estava no âmbito da reclamação, ele sai antes para não virar um processo administrativo. Então, o que o judiciário entendeu? O que o ministro entendeu? O ministro, gente, que ele burlou, ele aproveitou esse momento, né, e saiu antes de virar o processo administrativo, mas que viraria processo administrativo. Então, é uma discussão, eu vi o Miguel Reale Júnior falando que foi abuso, teve outros juristas também falando, mas queria só deixar claro o seguinte, por trás daqueles ministros todos, e eu já entrevistei ministro do STF, já entrevistei ex-ministro do STF, aliás, já entrevistei juiz do TSE, por trás daquele corpo de juristas que estão ali, o ministro dá a decisão dele, tem um corpo técnico pesadíssimo atrás, né? Ainda tem todos os assessores e juízes que estão por trás de todos aqueles ministros. Então isso não tem nada a ver com o executivo, isso tem a ver com o judiciário, tem a ver com a propositura da ação que foi feita lá atrás, né? Quando ele registra a candidatura no Paraná, tá certo? Que ele foi absolvido pelo Tribunal do Paraná, do TRE do Paraná, mas que depois teve o recurso no TSE e que aí o entendimento foi esse. Então eu acho o seguinte, o nosso processo democrático, ele está valendo, gente. Então, assim, as questões que estão colocadas aí, e a gente falar que as instituições estão corrompidas ou estão perseguindo os outros, eu acho o seguinte, se ele está falando isso, é porque ele tem conhecimento de causa, porque ele perseguiu muita gente. Agora, ele tá colocando coisas que não deveria. Eu penso o seguinte, se a discussão dele é essa, vem para a televisão, vem para o jornal e fala, olha, a minha situação é essa aqui, não tinha virado, eu saí por causa disso, saí por causa daquilo, porque pessoa pública faz isso. Por que ele simplesmente abriu mão do cargo de procurador? Né? Então, ele simplesmente abriu mão do cargo de procurador, como o Sérgio Moro, que agora me parece que tem uma matéria agora à tarde falando que ele está pensando em renunciar e mudar do Brasil. Então, o que essas pessoas estão escondendo, o que essas pessoas têm a esconder, eu não entendo. Inclusive o Tacla Duran, que nós ficamos de conversar sobre isso, por que não quer ouvir o cara? Então, assim, tem muita coisinha por trás disso aí, Fred. Agora, eu acredito muito no julgamento do ministro, no julgamento do que eles fizeram. Agora, tem vertentes para todos os lados. O Miguel Reale fala que realmente foi um abuso, e outros juristas falam que não foi um abuso. Isso vai ser uma discussão aí que vai durar pelo menos mais uns 10 dias. Aí. Só dar minha opinião antes de você falar, Zé, até dentro do que o próprio Betão disse. Então quer dizer que o TSE trabalha com suposição, né? O TSE supõe que as denúncias que existem contra Sérgio Moro não viraria processo administrativo. É isso que eu li na BBC. E que as denúncias contra o Dallagnol virariam processo administrativo. Então o TSE está jogando por suposição. E aí eles falam que ele utilizou do artifício de pedir demissão para que não caísse nessa questão da ficha limpa. O que Renan Calheiros, amigo de Lula, está fazendo lá? Exatamente. Pediu renúncia do cargo para não ficar, para não ser cassado. Senador da República,
o filho governador,